Capítulo 24. Jane. Finalmente, finalmente estava próximo a calmaria no meio de toda a nossa tempestade, o grandíssimo Festival da Colheita. Amanhã iríamos celebrar o nascimento, o crescimento e a fartura de toda Anlinsley. E esse ano faríamos com que tudo fosse extremamente especial, o nosso povo, pois nós iríamos comemorar o Dia de Fênix juntamente com o Festival da Colheita, o Renascer, junto com a prosperidade. Meu coração era um misto de alegria e tristeza, porém, apesar de tudo, o que nós estávamos colocando como regra para o nosso festival, já que ele era aproveitado perante nossas famílias, irmãos ou até mesmo iguais, diferente se nos uníamos por pura felicidade e alegria, tristeza, dor ou até mesmo a guerra. O conselho tinha decidido fazer mais uma das reuniões, 2 dias depois do festival, pois, após as festividades, iríamos começar os preparativos para marcharmos perante campo de batalha, onde iríamos fazer o forte para Taylor e pedir para todos os outros seres da vila começarem a se retirar para seus postos e para as catacumbas submersas para irem se abrigar. As coisas depois disso iriam mudar completamente. Eu engoli em seco, pensando na possibilidade de que esse poderia ser o último dia em que eu poderia de fato comemorar o renascimento e até mesmo a felicidade da primavera, juntamente com os meus irmãos. Senti em meus ossos que eu não era a única criatura deste mundo com tal sentimento. Quando eu saí da minha cama, acabei pisando em alguns livros que eu tinha deixado jogado ali sem querer. Os meus cascos os empurraram para o lado e enfim tocam o chão de forma leve. Eu desço as escadas de ferro que agora estavam começando a enferrujar depois de tantos e tantos anos em que eu as tinha. Vou até a minha cozinha e vejo a pilha gigantesca de louça que tinha para eu lavar. Eu estava sempre procrastinando esse tipo de coisa, já que minha cabeça era cheia de trabalho. Aquele era para mim um dos piores lugares para se estar, apesar de ser minha casa. Aquela zona eu nunca conseguia dar jeito. Vou até o centro da sala e eu invoco meu cajado, trazendo a minha magia, que então se formou para deixar a noite. Então, todo aquele poder volta para dentro daquele mastro de madeira. Alguns seres ainda demoravam um pouco para acordar, pois esperavam um pouco para saírem de suas casas. Tinha que preparar os tópicos que seriam ditos hoje na reunião. Os seres da vila iriam comparecer, pois, após ela, iríamos começar a ir para o festival, apesar de nunca demorar muito para chegar, afinal, as ilhas onde ficavam eram perto de Priembe. Não demorava, poderíamos ir andando. Era até mesmo mais perto que, que a Floresta do Desespero. Mas ainda assim, este ano estávamos sendo responsáveis pelas bebidas e até mesmo determinadas comidas que iriam ser servidas no festival. Comemoro o fato de que meu povo muitas vezes não precisava de sono vasto. Aqueles que precisavam já tinham meu conhecimento. Eles iriam, esses seres iriam voltar para a vila novamente depois, junto comigo. Após anotar tudo o que eu tinha que fazer hoje, decidi enfim sair de casa e fecho a porta. Alguns seres logo começaram a despertar. Enquanto eu estava andando, eu via que as janelas estavam sendo abertas, os tapetes estavam sendo batidos, as portas estavam sendo abertas novamente para ventilar o ar para entrar dentro da casa. Vou até onde o café seria servido e vejo que Raul, Nadia e Taylor já estavam no local. Nadia conversava com 3 mulheres que pareciam ter vindo do reino das Banshees. Certamente
Vieram para conversar sobre as posições de guerra em que as murtas iriam ser posicionadas. E como Nádia ontem tinha ido até o reino delas, ver como eram seus treinamentos, a demônio passou o dia todo juntamente com as deidades. E Raon estava mais feliz do que costumava, parecendo estar muito animado com o festival. Quando eu passo por ele, ouvia que ele conversava com alguns homens sobre bebidas. Ele aparentava estar extremamente entusiasmado para conhecer as bebidas que sabíamos produzir aqui em todo o reino, já que alguns também levavam as suas regalias. A quantidade exorbitante de derivados de magia era absurdo, e nós tínhamos de fato orgulho em nós de fazer a nossa própria adega de vinhos mágicos. Acredito que, como uma oferta de paz, eu poderia pedir para que separassem uma garrafa de nossos melhores exemplares para levar à pousada onde Raul estava estabelecido. Pelo menos, ele afirmava que gostava bastante do lugar. Já Nádia não parecia querer nem Já Nádia parecia querer colocar fogo de vez na dona daquele estabelecimento toda vez que ela sequer cruzava com a demônio. A pobre coitada veio falar comigo ontem, completamente assustada, contando como durante a noite sentia que algo a observava dormindo. Tentei, tentei apaziguar a situação, dando conforto à mulher, dizendo que Nádia nunca machucaria e que tal ato era proibido na vila. Tentei fazer aquilo com a maior naturalidade, pois alguns dias atrás Raul tinha quase matado dois dos meus cavalheiros, simplesmente porque eles tocaram em sua filha. De fato, aquilo era uma lei em nossa vila, mas não era uma lei do reino. Acho melhor eu, em determinado momento, mencionar o envolvimento dele com Taylor. Black podia jurar de pé junto para mim que Taylor não o deixava completamente fascinado. Eu era a mãe dele, apesar de tudo isso. Eu sabia dizer claramente pelos olhos de Não demonstrava sen- Black não demonstrava sentimentos. Às vezes, ele era tão frio como Jack. Por isso, eles eram melhores amigos. Mas quando ele olhava para Taylor, parecia que uma chama de luz de pura esperança brilhava nele. Talvez a chama de um dia voltar a viver. Eu em parte cesava que ela trouxesse ele novamente para este mundo, mas meu filho já estava dentro daquela casca há muito tempo. Trazê-lo novamente requereria muito tempo. E eu, apesar de não ser muito fã de tal ideia, por medo de que Raul fizesse algum mal a Black, podia ver de que alguma forma, pelo menos, ela o ajudava a querer acordar um dia após o outro, mesmo que fosse em pequenos momentos. Quando eu vou dar uma olhada no café da manhã preparado naquele de jejum pelas cozinheiras, vejo que elas fizeram dois tipos de cafés da manhã, completamente inesperados. Tínhamos três tipos de bolos diferentes juntamente com sucos, chás de variedades e sabores quentes e frio, uma vasta quantia de pães e geleia. Isso me surpreendeu, já que geralmente elas não faziam isso. Tínhamos mesmo até cereais, e não era dessa vez somente mingau, e sim era uma vastidão de granolas, aveia, entre outros grãos. Quando eu decidi entrar na cozinha e ir agradecer a eles, aquilo estava simplesmente lindo. Elas me convidaram para ficar ali com elas juntamente, para provar algumas comidas que estaríamos levando para o festival. Eu aceito o pedido em prontidão. Meu desejo hoje seria divertido. Era uma grande mistura de sorriso, maluquices e até mesmo arri coisas arriscadas que eles haviam feitos na cozinha, misturando coisas que de fato poderiam explodir, dependendo de quem comesse. Pois elas sempre faziam as suas misturas malucas
já que todos ali não precisavam temer até mesmo uma dor de barriga. Durante esses períodos festivos, todo naquele lugar cintilava e o meu orgulho brilhava ainda mais forte. Após todo o desjejum da aldeia, o dia passou muito rápido e calmo, apesar de parecer ter uma quantia de ansiedade no ar. Taylor andava pela vila, parecia não ter um rumo, o que era algo bom, pois ela poderia estar querendo conhecer o lugar, talvez. As pontas de toda a nossa vila eram grandes, então ela provavelmente demoraria alguns dias para percorrer todos os quilômetros que aquele lugar guardava. Em determinado momento, encontro Persephone e ela. Elas trocaram algumas palavras, apesar de ser muito breve. Per e elas, Per e ela agiram de uma forma amigável. Per não tinha feito cara de que queria matar Taylor, e Taylor aparentemente foi muito gentil, pois a felina saiu sorrindo. Raon parecia estar completamente alegre, pois até mesmo Nadia, ele assumiu, que tinha se divertido bastante em estar olhando todas aquelas preparações de festividades, porém a general era extremamente rígida e não iria admitir isso para qualquer um, a sua felicidade em ver a alegria de seres desconhecidos. Para ela, a perfeição também tinha que ser sempre alcançada. Como o festival também se passava através do dia de Fênix, eu sabia que provavelmente algum dos meus irmãos estariam lá. Geralmente não iam todos no festival da colheita, mas no de Fênix todos sempre estavam presentes. Geralmente nós comandávamos os preparativos finais para o renascer, afinal era uma junção de magia e espetáculo. E eles, sem dúvida, ficariam sabendo que naquele que em esses dias significava muito para todos nós. Meus irmãos, apesar da nossa grande diferença agora, estávamos mais unidos, graças a um grande cataclismo. E provavelmente algum outro ser iria explicar para as outras criaturas as nossas peculiaridades, sendo unicórnios, e como a maestria de domar a magia para nós é algo excêntrico. A noite chegou e começou a cair rapidamente. E dessa vez, diferente de costume, não iria fazer a noite estrelada. Pelo contrário, assim que a noite caiu, eu lancei os fogos de artifícios no ar, perante aquelas luzes do sol que cortavam toda aquela dimensão. Anunciei que enfim o festival tinha começado e que toda a comemoração agora iria se espalhar por todo o reino de Unlisle e que a nossa energia seria vasta e alimentaria a nossa terra, os nossos corações. Eu fico meio, eu vou até o meio da praça e faço um pequeno palco com a magia para para que o som de minha voz também fosse espalhado mais facilmente. Os seres, assim, repararam que eu estava prestes a fazer um anúncio e começaram a se aproximar. Eu segurava o papel que continha as informações que eu teria que dizer naquela manhã. Boa noite a todos meus lindos anátemas. Hoje damos início ao Festival da Colheita. E assim como de costume, lembre-se que este festival representa tudo que temos, a hipótese de poder de estar aqui hoje em dia. Sei como as coisas têm sido um grande turbilhão e extremamente complicadas para nós. Afinal, de certo modo, nós podemos morrer. Bom, de novo, alguns risos falsos soam à multidão. Mas, como sempre, as histórias e tudo que já passamos nos fizeram mais fortes. E hoje somos as melhores versões de nós mesmos. E hoje, durante o festival, vamos comemorar o Dia de Fênix. Então, lembrem de pegar suas velas antes de partirmos para o Lago dos Reflexos. Daqui a fim de olhar as horas em um relógio imaginário. Ou, ancestrais, é agora mesmo. Vamos, vamos, vamos.
começam a bater as palmas e os seres logo começam a se dissipar e andar apressadamente de um lado para o outro. Vejo que todos estavam indo por direções diferentes, mas era extremamente divertido olhar o meu povo alegre de tal modo. Vejo que Taylor estava no começo do cenáculo, escorada na parede, olhando para baixo. Parecia parecia que o seu despertar nem sequer ainda tinha acontecido. Parecia um fantasma cabisbaixa, vestida com um moletom furado e que brincava com uma bola de fio do tecido que estava solto. Desfaço a minha magia e começo a andar em direção a ela. Porém, acho que, sem querer, posso ter troca trocado um pouco. "Por que esta cara, minha linda princesa?" Eu pergunto, sorrindo para ela. Esse dia não foi feito para ser comemorado com um olhar carrancudo. Ela me dá de ombros e diz que não sabe por que está tão apática. Bom, venha comigo, minha pequena princesa. Vamos conhecer um pouco de como é este lindo dia e como ele funciona para nós. Faço um sinal para ela, pedindo para que ela me acompanhasse ao em minha caminhada. Vou até o meio da vila novamente e nos sentamos em um pequeno banco, onde tinha visão de todos os seres carregando diversas caixas e objetos para onde seria o lugar onde eles seriam transportados para o lago. Você gosta de beber, não é? Ela dá uma risada divertida e fala que sim. Aqui nós somos responsáveis por uma coisa muito divertida. Somente não contamos a você. Além de curar os feridos, em todo o festival e durante o ano inteiro, sempre fazemos bebidas diferentes. E este ano, quem criou a bebida foi Black. Taylor olha para mim com um olhar espantado. Acho que ela agora que tinha se dado conta de que aquele lugar tinha algum canto secreto recheado de bebidas e diversas outras beritas onde ela podia afogar as suas mágoas. Pois é, ele também nos ajudou a achar um híbrido bom o bastante para conseguirmos misturar a urina de diabrete, saquê e suco de abacaxi com erva doce. Fez uma das melhores bebidas de toda a nossa história. Conseguimos criar algo maravilhoso. Ela faz uma cara de que não pode acreditar. Por isso eu invoco um pequeno copo com um líquido amarelo esverdeado dentro dele. Parecia neon. E ofereço a ela. Prove, você vai gostar. É extremamente bom. E forte. Para você que gosta de beber. Obrigada. Ela agradece. Taylor primeiro cheira o líquido, e parece que aquele ato fez o seu nariz arder. Ela fecha os olhos e toma o líquido de uma vez, como se tomasse vodka pura. Na verdade, aquilo era mais apreciado como uísque. Apesar de tudo, eu não disse só ela. Ela faz uma careta, depois coloca as costas da mão na boca e começa a rir, dando um tapinha em suas costas. Quando for tomá-la no festival, tome mais lentamente. Sorrio e afago seus cabelos de leve, os cabelos preto e ruivo. Ele foi feito para ser apreciado e não para ser, bom, tomado igual água. Isso explica porque é tão forte. Caramba! Ela então diz. Eu reparo que suas roupas estavam completamente surradas, usadas. Era algo tão simples. Parecia que ela tinha pegado a primeira coisa que viu pelo chão, e nem sequer parecia estar limpo pelas manchas que tinham em tal casaco. Você tem alguma vestimenta mais elegante? Eu pergunto de modo gentil. Ela faz que não com a cabeça. Bom, aquilo poderia ser verdade ou mentira, mas eu creio que as poucas roupas que ela tinha agora aqui não eram o bastante para ela ir em um festival tão grande. Afinal, a gente só pegou as roupas que tinham dentro de suas malas, e Raum não fez questão de trazer todo o seu guarda-roupa. Então a jovem
tinha pouquíssimas peças para vestir. Por fim, eu reparo que ela devia estar magoada com o que eu disse para ela. Me desculpe, digo rapidamente. É que o festival geralmente usamos roupas diferentes em comemoração à nossa reencarnação, como se fosse algo para comemorar, entende? Em Gaia, vocês usam roupas diferentes para determinados eventos? Eu pergunto, como se não soubesse a resposta. Sim, às vezes a gente não usa roupa nenhuma durante um festival. Ela dá um sorriso e eu não entendo direito o que ela queria me dizer com aquilo. Seria grandes orgias que os humanos faziam? Eu não cheguei a conhecer esta época humana. Talvez em algum outro momento alguém pudesse me explicar. Bom, aqui nós também geralmente fazemos isso vestidos, logicamente. Bom, alguns. Aqui nós temos costumes de vestir roupas que representam toda a nossa felicidade pela nossa vida. Nádia e seu pai não trouxeram nada interessante para você vestir? Eles, apesar de tudo, são seus pais. Ela faz que não com a cabeça e depois xinga, dizendo que trouxeram muitas coisas, porém boa parte delas não eram necessárias ali, já que nem sequer tinham eletricidade. Lembraram de trazer desde tablets, notebooks, celulares, mas não teriam muito bem como carregar, já que naquele mundo não existia tal tipo de energia, somente a magia e a pura selvageria. Olha, eu posso fazer um vestido se você quiser. Eu falo para ela. O quê? Ela fala bruscamente. Ela tenta protestar. Você não precisa. É sério. Posso ir com qualquer roupa. Se é que eu sou necessária neste festival. Taylor, minha criança, você é uma princesa. Lógico que é necessário. Creio que todo o reino vai estar neste festival. Você quer ir usando uma roupa tão simples como calças? Ela olha para o que estava vestindo. E então diz: Poxa, isso aqui é um Gap original. Ela faz uma careta triste e com um sorriso sem graça, como se eu soubesse o que era a marca Gap. Vem, eu me levanto e ofereço a mão para ela. Vamos vestir você apropriadamente. Quero que as pessoas olhem para você esta noite e sintam orgulho, que traga mais orgulho para a minha vila, pois você está morando aqui, mocinha. Eu cutuco a ponta de seu nariz. Comecei a ir em direção a uma das lojas das bruxas de Tecelã. Ela tinha feito a roupa de Black e eu tinha total confiança em sua habilidade. Fazer algo belo para Taylor não seria algo difícil, pois a garota, apesar de ser grande, ela tinha um corpo vasto que poderia muito bem ser muito moldado belamente a um espartilho. Apesar de não ser tão velha quanto eu, tinha diversos dons que iam além da minha compreensão. As tecelãs sabiam fazer absolutamente tudo com fios de magia. Elas conseguiam orquestrar as linhas de lei que caminhavam perante as nossas terras. Quando eu abro a porta, um som de corvo soa em todo o recinto, fazendo meu ouvido piar, e as minhas orelhas vão para trás. Logo, uma senhora aparece à nossa frente, encapuzada, segurando uma bengala torta, feita de raízes de cedro. Jane, ela comenta com uma voz cansada e baixa. Minha querida, eu me abaixo e dou 2 beijos em suas bochechas. Em quem posso ajudar? Começo a falar que estava querendo algo para Taylor vestir. Algo que, quando ela chegasse em qualquer recinto, os seres reparassem nela, em sua beleza, em sua fartura, em sua vastidão. A velha bruxa olha para Taylor, analisando com e colocando os óculos na ponta do nariz. Ela olhou a princesa de cima a baixo. Creio que estava prestes a fazer algum comentário sobre os quadris de parideira que ela tinha. Ela começa a rodar ao redor do corpo de Taylor. Volumoso. Creio que posso ter algo para ela.
Ela puxa o rosto de Taylor com a bengala curva para poder encarar frente a frente a jovem. A bruxa, a tecelã, era assustadora dependendo do momento, pois ela tinha suas peculiaridades, pois parecia uma pequena fruta seca, com olhos extremamente fundos e totalmente brancos. Ela se afasta de nós e vai indo até o fundo da loja. Ouvimos alguns ruídos, algo se quebrando, algo se abrindo, algo se esbravejando. E então Taylor olha para mim, assustada, sem entender o que estava acontecendo, ou até mesmo se aquilo era normal. Quando a bruxa voltou, ela tinha atrás de si um vestido verde e vermelho, com uma cintura muito mais curta do que a de Taylor. Ele era levemente esvoaçante, com as flores bordadas nele, as asas de borboletas azuis, que pareciam mexer juntamente consigo e o vestido. Quando ela chega mais perto e mostra minha peça, eu começo a dizer: Este vestido, este vestido, ele é feito de fios de grama? Então a bruxa responde: Este vestido é feito não só com grama, Jane, mas ele é feito com todos os traços do reino divino. O vermelho é fios de sangue de bode, representando a peste. Cada uma dessas florestas foram colhidas em todo o nosso reino, unidas ao vestido pela magia das fadas. Este vestido será perfeito para esta primavera, digno de uma princesa. A velha tecelã olha para Taylor. Apesar que talvez terei que colocar um corpete maior neste vestido, para servir em tu, vossa majestade. A sua fartura é bela, boa parideira, ótima para amamentar. Ela fecha um pouco, Taylor fecha um pouco os punhos, mas não demonstrou mais nenhum sinal de raiva. Você merece ser exibida, como se fosse um troféu. A senhora cuida dela para mim, ó dia? Eu pergunto para a tecelã. Preciso ir a um lugar resolver algumas coisas para o festival. Odie balança a cabeça para mim e, sorrindo, dava pequenas batidas no corpo de Taylor para sentir a maciez com a pontinha daquela bengala, feita de raízes. Taylor, vejo você daqui a algumas horas. Assim que estivermos partindo, creio que Odie te avisará. Venha, querida, disse a tecelã, puxando Taylor pelos braços. Temos que fazer você parecer uma deusa em pouco tempo. Eu saio da loja rapidamente e ela e a porta se fecha abruptamente. Todo lugar fica completamente escuro e uma placa dizendo fechado aparece. Eu volto para o centro da vila e vejo que diversos seres já haviam empilhados caixas e mais caixas, galões e galões, barris cheios de bebida. Eu invoco novamente meus papéis para ter certeza de que as coisas estavam sendo colocadas no devido lugar. Começo a escrever algumas coisas nele, e então reparo que dessa vez, para este festival, eu iria precisar da ajuda de Black, pois teriam muitas coisas para se levar. Se ele não me ajudasse nisso, seriam necessárias pelo menos 3 viagens até o Lago dos Reflexos. E a julgar que necessitava de muita magia para chegar até lá, eu iria ficar um pouco prejudicada e talvez não conseguiria aproveitar totalmente o festival. Mas, independente, eu estava feliz, porque o meu povo conseguiu fazer tudo aquilo em tempo recorde. O Lago dos Reflexos. Oh, mãe, se a senhora pudesse ver tal homenagem que hoje faremos a você em tal lugar, que os ancestrais aguardem e que a tua estrela me guie em mais um dia.